E olá, olha eu aqui pra falar mais um videozinho, dominguinho, saindo esse vídeo pra você. Já comenta aqui que dia que você tá vendo esse vídeo e se você tá gostando dos vídeos aqui no canal. Vamos lá. Assunto de hoje, me pediram pra mim fazer um vídeo sobre a ayahuasca, como foi a minha experiência. Difícil falar. Difícil falar para algo que você não tem palavras, porque para quem toma ayahuasca, você não precisa de palavras para explicar. E para quem não toma, você não tem palavras para explicar. Vamos começar um pouquinho esclarecendo assim o que é ayahuasca. A ayahuasca é um chá, né? Acho que podemos chamar assim. Não é uma infusão, é um chá. Feito a partir de duas plantas, que é o mariri e a chacrona, como a gente conhece, né? Tem um outro nome científico, mas o popular é mariri e chacrona. É uma mistura com água feita a partir dessas duas plantas de poder. O mariri é fervido junto com a chacrona nas fornalhas e fazem a ayahuasca. Um processo sagrado, um processo demorado e que veio dos povos originários. A princípio, o que a gente se sabe é que veio dos povos originários, tanto daqui quanto, se eu não me engano, do Peru ou do Chile, que já tinha esse conhecimento milenar há muitos anos atrás sobre a ayahuasca, que é esse chá que nos conecta com o nosso Deus mais profundo, interior de você mesmo, é o que você vai se conectar. Falar um pouquinho da casa que eu consagro hoje. A casa que eu consagro hoje, ela é a Seda, é uma casa totalmente independente. O que é uma casa independente? É uma casa que tem um inário próprio. Aqui, então, nós temos as mensagens sobre o mestre Rubens, que é o fundador da casa. Nós temos o nosso próprio inário. E também a gente produz a nossa própria ayahuasca, então não vem de fora. A ayahuasca, quanto as músicas para o bailado, é tudo produzido pela nossa casa. Não significa que nós não usamos outros inários. Também usamos o cruzeiro do mestre Irineu, inclusive a nossa casa é a terceira linhagem do mestre Irineu. O mestre do mestre Rubens era discípulo do mestre Irineu. Acho que é assim que se fala, discípulo. Então nós somos a terceira linhagem direta do mestre Irineu, que foi esse grande contribuidor aqui para levar o nome da ayahuasca por todo o Brasil. Dentro do Brasil temos algumas denominações conhecidas da ayahuasca, como a Barquinha, o Santo Daime. O Santo Daime é bem conhecido, né? E é um pouco diferente da casa que eu vou, mas já consagrei também no xamanismo. A minha primeira experiência com a ayahuasca, vamos considerar a primeira vez que eu ouvi falar. Primeira vez que eu ouvi falar da ayahuasca, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Vi falar no Globo Repórter, Glória Maria fazendo uma reportagem sobre os povos originários e mostrava sobre a ayahuasca. Ali já me despertou o meu eu interior, assim, o que é isso? Um dia eu vou conhecer. Ali já me surgiu a vontade e eu nunca esqueci disso. E tanto que quando eu fui tomar a primeira vez, eu lembrei. Falei, nossa, tantos anos atrás eu vi isso passando através da televisão. E eu nunca conheci ninguém que tinha tomado, nunca ouvi falar e hoje eu estou aqui tomando. Primeira casa que eu consagrei, ela consagrava mais na linha xamanismo. A gente tomava ayahuasca, tinha as musiquinhas ali de meditações, depois o mestre dava algumas palavras, mas era mais voltada às músicas mesmo que a gente ouvia e tudo mais na caixinha de som, né? Tinha uma seleção ali específica para meditação e tudo mais. Era numa casa lá na Pompeia, uma casa bem legal, arborizada e tudo mais. E ali foi o divisor de águas da minha vida. Eu era uma pessoa que eu beirava o alcoolismo, né? Eu bebia muito porque eu tinha uma falta dentro de mim. Eu tinha uma falta que nada supria. E aí eu buscava na religião, eu não encontrava. E aí eu me frustrava com as coisas e nisso, para aliviar meu sentimento, toda festa que tinha, toda bebida que tinha, toda oportunidade que eu tinha de beber, eu ia, porque eu aliviava a minha dor, meu vazio, com a bebida. Só que era uma coisa totalmente momentânea, né? Depois que passava o efeito do álcool, aquele efeito de vazio ficava pior ainda.
Então, quando eu conheci a ayahuasca, eu já estava num momento da minha vida de transformação. Eu já estava entrando no meio social de outras pessoas, eu já estava reduzindo o álcool na minha vida. E aí parece que a ayahuasca chegou para ser um divisor de águas. Para falar assim, como se me tivesse dito assim: você quer a mudança está aqui. Vai e agora só depende de você. Eu estou te ensinando, é como se a ayahuasca falasse isso pra mim. Eu estou te ensinando, mas você quer aprender? Se você quer aprender, então você venha. E desde então eu entrei nessa escola que eu nunca vou sair, que é pro resto da minha vida, que até me emociona falar, que é a ayahuasca. Porque todas as vezes que eu vou, eu entro num processo de me conhecer, de saber aonde eu tô errando, sabe? A gente vai muito com, eu quero respostas. Mas às vezes a gente não tá pronto para as respostas. Às vezes as respostas já estão dentro da gente, mas a gente não enxerga. E a ayahuasca, ela traz isso, ela traz o poder de você ver. Ela traz o poder de você corrigir a sua postura diante da vida. Porque a gente é ser humano, a gente é falho. E a gente tá sempre ali no caminho, tendo que se policiar pra tá indo no caminho certo, né? E a ayahuasca, ela te ensina, mas você tem que querer aprender. A ayahuasca é a escola, né? E nós somos os alunos. E dentro da cultura que eu sigo, Jesus é o mestre, né? Que nos ensina. A nossa casa é uma casa universalista, então ela tem a doutrina, segue diversos deuses, você ouve falar nos nossos cenários, sobre Jesus, sobre orixá, sobre caboclos. Então a nossa casa não é uma casa assim, igual tem casas de Umbandaime, mas também não é igual ao Santo Daime. É o segmento do Santo Daime, é como se é uma ramificação do Santo Daime. Então a nossa casa fala sobre Deus, muito sobre Jesus, os orixás, Arcanjo Miguel, São Francisco, é o padroeiro da nossa casa, do núcleo Ser da Flor de Lis aqui de São Paulo, que fica em Itapecerica da Serra. E a ayahuasca, ela entrou na minha vida como um divisor de águas mesmo, desde que eu entrei na ayahuasca e me abri para aprender, ela vem mudando a minha vida. A ayahuasca, ela me tirou de um ciclo que eu não gostava, de bebidas, de álcool. Ela me colocou na visão ali de uma pessoa mais religiosa. A ayahuasca não tem religião, tá? A ayahuasca, ela pode ser consagrada no xamanismo, com os povos originários, no Bandaime, no Santo Daime, na Barquinha. O chá não tem religião. Então, quem tiver disposto a aprender com o chá, vai aprender, porque o chá não tem religião. Nós que consagramos, que colocamos ele ali meio que dentro de uma doutrina, mas o chá não tem religião. Então, a ayahuasca, ela chegou na minha vida para fazer essa mudança e a partir do momento que eu estive disposta, a minha vida só melhorou. Desde então, quando eu conheci a ayahuasca, eu já estava nesse processo de mudança, né? Desde então, a minha vida, ela foi assim, progredindo cada vez mais. E eu digo assim, de viver bem mesmo, sabe? Eu saí de um lugar onde eu não gostava tanto de viver, e eu fui viver num lugar melhor. Não tô falando de dinheiro, tô falando de se sentir bem, de ter oportunidades, sabe? Eu saí de um lugar que eu não gostava tanto, fui morar num lugar melhor, conheci pessoas melhores, chegou pessoas até o meu caminho, coisas que eu nunca imaginava viver na minha vida. Estudar, comecei a fazer tudo depois que eu aceitei, né, esse processo com a ayahuasca. E a ayahuasca, ela me tirou muito, assim, daquela impulsividade, sabe? Junto com a terapia, lógico, porque não é tudo. A gente tem que se lapidar. Não é só tomar o chá, você tem que estar disposto a fazer o que o chá também lhe ensina. Porque não adianta você ter lá no seu processo da ayahuasca a intuição, sabe? O caminho para você fazer e você chegar em casa e não fazer nada. Não vai mudar nada. Você tem que estar disposto a ouvir o que o chá tem a lhe dizer
e a fazer a mudança que ele está lhe mostrando que você precisa, porque o chá lhe mostra. Desde então, quando eu comecei a tomar ayahuasca, o chá me entra muito nesse processo. Não sei se é assim para todo mundo, mas para mim é. Ele entra muito nesse processo de mudança, de conhecimento pessoal, de o que você tá fazendo da sua vida. Ah, tô fazendo isso. Mas é isso que você quer pra sua vida? Não, não é isso. Eu queria tal coisa pra minha vida. Então você não tá no caminho certo. Qual que é o caminho certo pra você entrar? Ah, o caminho tal é esse. E por que você não faz? Sabe? O que você precisa pra fazer, pra entrar nesse caminho que você tá falando que é o melhor pra você, que é o que você quer? Então, a ayahuasca ela traz toda essa questão de autoconhecimento e de direcionamento para você trilhar o seu caminho. Eu tive processo muito difícil assim na minha vida, de dificuldade pessoal mesmo, assim, sabe? Processos difíceis. E a ayahuasca ela me dá força, assim, para me seguir em frente, porque eu tenho fé que tudo vai melhorar. Eu não me deixo me abater. Se eu caio em um dia, hoje eu levanto no outro. É aquela coisa, você cair, sacudir a poeira e levantar, sabe? Porque antes eu não tinha força. Eu era cair e eu ficar deitada, sabe? Eu não conseguia levantar. E hoje não. Hoje eu já tento ver as coisas pelo melhor caminho. Ah, eu caí hoje, eu vou levantar. Sacode a poeira, levanta, dá a volta por cima, porque eu vou vencer. Então, a ayahuasca, ela vem muito nesse processo de autoconhecimento mesmo, assim, de me curar, assim. E quando eu fui tomar, eu fui de peito aberto. Eu não esperava nada. Eu só sabia que eu tava ali fazendo aquilo e que aquilo era o melhor pra mim. E que eu sempre tive a noção que aquilo era pro meu bem. Então, eu já fui esperando isso. Falei, independente do processo aqui, eu sei que isso é pro meu bem. Eu vim aqui pra procurar isso e eu não ia vir procurar uma coisa pro meu mal. Então eu vim aqui procurar isso pro meu bem. Então eu tô disposta a receber o processo que tiver que ser. E eu nunca tive um processo ruim com a ayahuasca, pra falar a verdade, sabe? Eu nunca tive um processo assim, nossa, meu Deus. Lógico, quando a gente fala da ayahuasca, ela tem efeitos no corpo, efeitos físicos, que às vezes fica difícil para algumas pessoas. Você pode lacrimejar muito, você pode chorar, você pode fazer xixi, você pode fazer número 2, você pode bocejar, você pode vomitar. Além dela trazer esses efeitos, você pode ter visões, você pode olhar e ver, ter visões mesmo assim, sabe? Você fechar o olho, ter visões de ver coisas assim do seu passado, ver coisas que na hora você não entende, mas depois pode fazer algum sentido pra você. Tem gente que vê muito essas formas geométricas, essas mandalas. E a ayahuasca, ela libera, acho que é DMT no cérebro. Então ela dá um reset ali mesmo em você, sabe? Eu acho que você tem duas vidas, se você estiver disposto a deixar o chá trabalhar em você. Você tem uma vida antes de consagrar e você tem outra vida depois de consagrar. E deixo salvo que a ayahuasca ela não é para todo mundo. Tem pessoas que não podem tomar, pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que têm parentes próximos com esquizofrenia, entre alguns outros problemas e algumas outras medicações que não podem interagir na ayahuasca. Não tem interação, não pode. Então, aconselho a quem quiser procurar, procure um templo sério. Não procure qualquer templo para você tomar. Procure um templo sério, com responsabilidade, que tenha a procedência da ayahuasca que está servindo ali. Para você ter certeza do que você está tomando ali é uma ayahuasca. E mais do que isso, dirigentes sérios que possam te ajudar em qualquer processo difícil que você tiver. Não é todo mundo tomar ayahuasca e cada um por si, Deus por todos. Entendeu? Procure dirigentes sérios que possam ajudar você no seu processo. Qualquer processo difícil, procure pessoas capacitadas para ministrar o chá. Abrir um templo de ayahuasca não é só comprar o chá, falar eu sou mestre e servir o chá agora. A pessoa ela tem que ter discernimento e preparação para isso. Então procure templos sérios. Não se meta em qualquer lugar achando que é uma experiênciazinha mística, porque a ayahuasca não é. A ayahuasca ela é muito mais do que isso.
O chá, ele te causa uma mudança pro resto da sua vida. E você tem que estar disposto a receber a mudança, senão você vai tomar e é a mesma coisa que nada. Então, essa foi um pouco da minha experiência com a ayahuasca. Se você quiser que eu fale sobre alguma outra coisa, já comenta, deixa o like aqui para me ajudar e compartilha com alguma pessoa que possa ter interesse nessa bebida que faz tão bem para as pessoas. Assim como ela fez bem para mim, eu me sinto na obrigação de falar para as pessoas, porque a ayahuasca ela foi assim, é mais do que uma mãe na minha vida, sabe? Ela me pegou assim e deu a mão pra mim e falou: vamos, agora o seu caminho é comigo, você não tá sozinha, sabe? E você é forte, você consegue. Aí eu acho que ela me botou nesse lugar de que eu sou capaz e eu consigo. Então eu me sinto na obrigação de falar sobre isso, sabe? Para as pessoas, de espalhar essa mensagem. Então já deixa o like, deixa o seu comentário e o que você quer ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!